Para fazer a zebrinha, nós vamos começar aqui, ó, pela patinha que está aqui por trás e depois vem construindo toda essa parte da frente. Vou utilizar aqui o branco para fazer esse detalhezinho aqui no cantinho, um pouquinho do cinza para poder sombrear, ó, deixando o branco ainda aparente. Nós temos a patinha, que eu vou utilizar o preto para poder preencher. Então, já venho preenchendo de uma vez aqui a patinha com preto, ó. O casco aqui da nossa zebra. Tô utilizando o pincelzinho menorzinho para poder facilitar o processo de preenchimento, ó. Cuidadosamente, venho fazendo aqui todo o contorno, preenchimento, principalmente porque é um detalhezinho pequenininho, menor do que costuma pintar em fraldas, porque aqui é uma toalha, é uma toalhinha de lavabo, então ela costuma ser menor, o desenho costuma ser menor. Pra gente fazer aquele detalhe aqui da frente, que querendo ou não tá aparecendo a parte de baixo, ó, eu vou trazer um pouquinho do branco esfumando aqui, pra gente poder saber, ó, que aqui é a parte da frente do casco. Então, eu vou trazer esse detalhezinho do casco aqui na frente, mais iluminado, pra gente trazer esse efeito de volume, deixar ele mais retinho mesmo. E um pouquinho aqui por cima. Feito esse detalhezinho, agora a gente vai começar a construir toda essa parte aqui da frente. Vou manter o branco, que é muito importante vocês se atentarem às listras. Então, a gente vai fazer ela branca com as listrinhas pretas. Se você quiser pintar tudo de uma vez só e depois só vir fazendo as listras, não tem problema. Mas é muito importante você se atentar e não perder essas listras. Ó, venho com um pouquinho do cinza aqui por baixo para poder sombrear. E vou dando sequência. Vou utilizar aqui um pouquinho do diluente, que ele vai ajudar. O branco, ele acaba secando com muita facilidade. Então, o diluente, ele vai me auxiliar aqui para eu poder conseguir preencher toda essa parte aqui clarinha, para depois vir só com as listras. Ó, vou preenchendo, depois eu vou fazer alguns detalhes nos contornos. Ó, vem com um pouquinho do diluente, um pouquinho da tinta branca, um pouquinho do diluente, um pouquinho da tinta branca, para poder conseguir fazer esse processo aqui de preenchimento. Ó, tem uma lista bem grande aqui, então vem fazendo o preenchimento aqui em volta. Aqui no cantinho é como se fosse uma parte da barriguinha, ó. Então, eu preciso deixar mais escuro. Então, já venho com cinza aqui para poder fazer esse detalhezinho da barriguinha. E vou preenchendo aqui em volta, ó. Essa é uma parte que não tem para onde fugir. Ou você faz tudo e depois vem com a linha, preenche todo de branco, depois vem com as listras, ou você vai fazendo, ó, já deixando aqui a marcação de onde são as listras para depois só vir preencher. É uma questão de escolher também o que você vai achar mais fácil na hora de preencher. Desde que você consiga enxergar a divisão de cada listra, você pode fazer assim. Deixo o espacinho para a listra e vou preenchendo o restante. Pronto, fiz toda essa parte aqui de baixo.
a parte clara, a parte branca. Vou pegar aqui um pouquinho do cinza, porque eu vou trabalhar aqui no centro, ó. Que é aquela divisão de uma patinha para outra, que é um pouquinho mais sombreado aqui no meio. Então, venho com um pouquinho do cinza. Agora, eu vou precisar preencher todas essas listras aqui, utilizando o preto. Não vou usar somente o preto, eu vou usar um pouquinho do preto e deixando um pouquinho mais clara na pontinha. Então, eu venho, ó, com um pouco do cinza aqui na ponta, suavizando, ó. E o preto, ele entra mais aqui na parte de baixo. Então, a pontinha sempre eu vou deixar um pouquinho mais clara. Ó, voltei com cinza. E o preto, ele entra aqui por trás. Vou fazendo as partes maiores primeiro, porque aí depois eu mudo por um outro pincel e venho fazendo os detalhezinhos menores. Então, eu adianto o máximo que eu consigo com um tipo de pincel e depois eu substituo para eu pegar um outro pincelzinho que eu vou ter mais facilidade de trabalhar em alguns detalhes. Ó, venho com cinza na pontinha e o preto da parte de cima, ó, jogando para baixo. Pouquinho do cinza e vem intensificando mais com preto. Do lado de cá eu também tenho, então venho com cinza. E repito o mesmo processo aqui com preto. É um processo que não adianta correr, porque é pedacinho por pedacinho mesmo, ó. Então, tudo exige essa calma para poder sair da melhor forma possível. Agora, eu vou pegar um outro pincelzinho que eu vou trabalhar aqui, ó. Vou até utilizar esse pincelzinho filete que vai ajudar a fazer os cantinhos. Vou pegar aqui novamente um pouquinho do preto, para eu trabalhar nesse ponto aqui mais sombreado. Ó, que eu jogo um pouquinho para um lado, jogo um pouquinho para o outro. Vou trazer um pouquinho aqui pro cantinho também, ó. Que é como se fosse a parte da barriguinha dele. Agora, eu vou fazer aqui o casco. Então, venho aqui preenchendo com preto, ó.
Como aqui na frente ele vai ser mais clarinho, mais iluminado, então já vou trabalhar com um pouquinho do cinza, ó. Trouxe um pouquinho do cinza e faço aquela curvinha branquinha, igual a gente fez no outro. Feito esses detalhes, a gente precisa só observar se tá tudo aqui certinho. Se tá bem preenchido, se as cores estão todas bem preenchidas aqui. Então, é só uma questão de ajuste mesmo de contorno. Ó, ver se os contornos estão certinhos para ficar bem bonito. Agora, com um pouquinho do branco, eu também preciso iluminar essa partezinha aqui da frente, ó. Do casco. Então, venho levemente com branco, ó. E esfumo para poder iluminar e separar. Para a parte da carinha aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma. Então, vem preenchendo cuidadosamente, preenchendo com branco, deixando alguns espaços aqui também. Para trabalhar, ó. Vou preencher a maior parte aqui com branco e os pontos que são bem menorzinhos, depois a gente vem por cima aqui fazendo o preenchimento das listras. Ó, cuidadosamente, vou preenchendo. Alguns pontos em que as listas são maiores, eu vou deixar o espaço para poder vir aqui preenchendo depois. Ó, devagarzinho, vou preenchendo, porque esse daqui já é um detalhe, assim, da carinha, que a gente precisa aproveitar o máximo de detalhes possíveis aqui também, a gente vai precisar. Então, precisa ir com cuidado maior. Feito esse preenchimento, agora eu vou sombrear alguns pontos com um pouquinho do cinza. Então, vem, ó. Aqui na lateral, vou trazer um pouquinho do cinza para poder fazer uma sombra. Em volta do olho, ó.
Vou sombrear um pouquinho também. Pra trazer aquela profundidade. Não tem problema passar aqui por cima do olho, porque depois o olho a gente vai pintar de preto. Então, esfumo bem aqui em volta do olho. Pra gente ter essa profundidade. Deixa eu pegar até um outro pincelzinho pra esfumar melhor. Vou trazer também, sem encostar muito no contorno, ó. Um pouquinho do cinza aqui na lateral pra trazer volume. Em alguns pontos só pra ajudar a intensificar algumas sombras. Feito esse processo, agora é o momento que a gente vai fazer o preenchimento. Então, o momento que eu vou pegar aqui um pincelzinho menor para trabalhar aqui nas listras. Então, é aquele mesmo formato. Ou você também pode vir só com preto, ou pode vir trabalhando o preto e o cinza. Fazendo todas as listrinhas aqui para ficar bem bonito, ó. Ó, de lado. Enquanto eu consigo fazer com esse pincelzinho aqui, eu vou fazendo. Se eu ver que vai dificultar, eu vou e pego um outro pincelzinho menor. Agora eu vou passar para a parte das orelhinhas. Vou utilizar aqui o branco para poder preencher a maior parte aqui da orelhinha. A parte de dentro, eu vou utilizar um pouquinho do flamingo. Se não tiver flamingo, pode ser coral também. Eu faço aqui o preenchimento, vou trazer até aqui do lado de fora, contornando certinho aqui, ó, com branco. E essa parte aqui de dentro eu vou entrar com um pouquinho do flamingo. Faço aqui todo esse contorno, agora venho com um pouquinho do cinza, ó, sombreando junto. Pra não ficar somente esse tom rosadinho. Do lado de cá eu também vou utilizar um pouquinho do flamingo, então eu venho, ó, fazendo o preenchimento aqui primeiro com branquinho. Mas não vai ser tanto igual o outro lado, aqui eu já vou utilizar um pouquinho mais do cinza. Ó, fiz aqui o preenchimento, agora o cinza ele entra bem aqui no centro. E aqui na pontinha que eu vou utilizar um pouquinho desse flamingo, ó. Depois de feito esse processo, aqui nós temos algumas manchinhas também. Então, eu vou colocar uma manchinha preta aqui no cantinho da orelha. Faz parte da própria orelha também. E aqui na lateral dessa outra que a gente acabou de pintar. Também pode, ó, deixar um pouquinho mais sombreado aqui por dentro. Trazendo um pouquinho mais de profundidade. Agora aqui, nós temos algumas crinas
Então, eu venho aqui com branco, com preto, ó. É tanta lista com lista preta, com pintura branca, que a gente vai até trocando as cores. Mas vamos lá, preto, pra fazer a crina. E tem aqui por trás também. Não para por aqui, porque nós temos essa parte aqui de cima também. Então, eu venho, ó, fazendo toda essa crina aqui de cima. E pra gente fazer a divisão das listras pra crina, eu vou utilizar um pouquinho do branco. Então, vem, ó, um pouquinho da tinta branca e vou esfumar aqui por baixo. E vou fazendo as curvinhas aqui da crina também, ó. Deixando com esse efeito um pouquinho mais acinzentado. Nessa parte de trás aqui a gente também pode trabalhar. Na própria lista a gente pode trazer um pouquinho do branco para poder fazer essa separação. Aqui embaixo é como se fosse um pedacinho do rabinho aparecendo, então eu venho também, ó, com o preto preenchendo. E para fazer a divisão da listra, eu venho com um pouquinho do branco e ilumino aqui a própria listra, que ela tá por cima aqui do rabinho. Então, eu venho e ilumino um pouquinho ela, ó. Agora que a gente já fez essa parte, nós vamos passar para a parte da carinha. Vou preencher o focinho de cinza. Então, vem aqui já preenchendo tudo com cinza para ficar bem preenchido. Ó, bem cuidadosa, aqui as pinceladas, cuidadosamente a gente vem fazendo o contorno. Feito o preenchimento, agora eu vou utilizar um pouquinho do preto para sombrear alguns detalhes, ó. Sombrear um pouquinho aqui do lado, para trazer volume. Um pouquinho aqui por baixo também. Já aproveito para preencher os olhinhos. Tanto de um lado quanto do outro. E agora eu tenho aqui alguns detalhes do focinho para poder colocar. Tem um buraquinho aqui do lado, ó.
E um buraquinho do lado de cá também. E a boquinha, que é uma boquinha, só um sorrisinho mesmo. Peguei aqui a tinta branca, um pouquinho de tinta na pontinha do pincel, brilhinho de um lado do olho, brilhinho do outro lado do olho. E aqui não pode faltar a sobrancelha também, ó. E se você gostou dessa aula, já se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar sua curtida e aquele comentário dizendo o que você achou e esse foi o resultado final.